Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Hoje é 29/5/2020 e vamos para a última aula da semana, a aula de ciências, né? Desde já agradecendo a vocês por todo o empenho, todo o esforço. Eu sei que não tá fácil para todo mundo, né? A gente de repente teve que mudar a nossa rotina, mas vamos caminhando, né? A gente pode e deve tirar o máximo de aprendizado que a gente conseguir de toda essa situação nova que todos estão vivendo, né? Não só aqui na nossa cidade, não só aqui no nosso estado, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, não é verdade? E aí a gente vai seguindo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fenômenos atmosféricos para concluir essa unidade 3 do livro, que está falando sobre um recurso natural muito importante, que é o ar. A gente já estudou sobre a água, agora estamos vendo sobre o ar. Ano passado, vocês lembram, a gente estudou esses recursos naturais, mas junto, em um único capítulo, né? E agora a gente está vendo separadamente eles, um por capítulo. Bom, na aula passada, as aulas passadas, nós estudamos sobre a composição do ar, vimos a atmosfera terrestre, a camada de ozônio, o efeito estufa, vimos a poluição atmosférica e vimos as propriedades do ar. Lembram? O ar não tem forma definida, o ar tem peso, o ar ocupa um lugar no espaço. Bom, hoje vamos ver um pouquinho sobre os fenômenos atmosféricos. Vamos lá? Livro de Ciências, página 69. Pegue aí. No livro de vocês, página 69, como eu falei, vai falar um pouquinho sobre esses fenômenos atmosféricos. Ele diz assim, ele diz que a meteorologia, é difícil o nome, mas não é impossível, né? Treina aí, fala bastante que você consegue. Meteorologia. Lembra de meteoro? Bom, meteorologia. A meteorologia é a ciência, o ramo da ciência que vai estudar os fenômenos atmosféricos, que são esses acontecimentos na atmosfera. O livro de vocês tem a imagem de um satélite, eu coloquei outras duas imagens aí de satélites também. Ele traz o seguinte na legenda da imagem. Ele diz que os satélites meteorológicos obtêm imagens da atmosfera terrestre vista do espaço. Ou seja, os satélites eles ficam orbitando, né, o planeta girando em volta do planeta lá fora, né, acima da atmosfera, e aí eles vão captando as imagens e lançando para as estações espaciais, né, mandam as informações, e aí eu coloquei aí embaixo uma estação espacial vista de fora e outra ela vista de dentro, né, bem compacta, bem apertada, e aí elas recebem as informações captadas pelos satélites e mandam para cá, né? Para nós que estamos aqui. Nós exatamente não, né? Para as estações que vão transformar essas imagens em informações, né? E aí os meteorologistas são as pessoas que estudam esses fenômenos, esses fatos acontecidos no espaço, e aí eles vão utilizar para quê essas informações? Se vocês não esqueçam, precisam ler todo o conteúdo do livro, tá? Aqui na nossa apresentação é só um resumo. Vocês precisam fazer a leitura completa. Sempre falo isso, não esqueçam. No livro de vocês, quando vocês forem ler direitinho, e se vocês desejarem dar uma pausa, faz a leitura e depois continua, ele vai dizer que a análise desses fenômenos vai possibilitar a previsão do tempo, e isso é importante para quê? Lembra que a gente já viu sobre a previsão do tempo, e aí a gente viu que é fundamental para ocasiões como, por exemplo, pilotos, né? Eles precisam saber da previsão do tempo para saber se deve decolar ou não. A gente viu a questão da previsão do tempo para evitar catástrofes ambientais e também para a agricultura, né? Que é muito importante saber justamente essa previsão do tempo, prever o tempo, o clima de uma determinada região, ok? Bom, vamos seguir. Na página 70, a página 70 vai trazer sobre a formação dos ventos e tipos de ventos, né? Ela colocou aí tipos de ventos na página 70.
E aí você vai ver que o vento vai ser justamente o deslocamento de ar. Eu trouxe aí para vocês na apresentação uma imagem do livro do ano passado de vocês, que fala justamente sobre a formação dos ventos, né? Como é que os ventos são formados? De que maneira os ventos se formam? Troquei. Essa atividade ainda está no final da página 69, desculpa. A formação dos ventos. Ele diz que o vento nada mais é do que o deslocamento de ar. E aí eu coloquei a imagem para a gente entender melhor esse deslocamento. Entender não, lembrar, que a gente já estudou ano passado. Pessoal, observa o que diz na imagem 1, ou no número 1 da imagem. Diz assim: se determinada região recebe mais calor do Sol, sua superfície ela é aquecida, assim como o ar que está próximo dela. Dela, ele está dizendo aquela região. Número 2. Quando o ar é aquecido, ele fica mais leve e sobe. Lembra que a gente estudou cores quentes e cores frias? Muito bem. O azul é uma cor fria, o vermelho uma cor quente. E aí o vermelho, a setinha vermelha, está indicando a cor quente, está indicando o calor. E aí é o que diz no número 2. Quando o ar quente ele é aquecido, o ar de uma determinada superfície, de uma determinada região, ele é aquecido, ele fica mais leve. E aí ele sobe. Lá em cima, estou lendo o número 3, o ar mais frio ele é mais pesado. E aí ele desce. O lugar em que estava o ar quente, né? Vai fazer essa troca de calor. Ele desce para o lugar onde estava o ar quente. Esse deslocamento de massa de ar forma o vento. Vamos lá, resumir. Você tem uma determinada superfície, ela é aquecida pelo sol e o vento, né, o ar que está próximo a essa superfície também é aquecido. Esse ar quente fica mais leve e aí ele sobe. Lá em cima, esse ar é esfriado, né? Ou o ar que já está em cima, ele é mais pesado e aí ele desce. Esse deslocamento, ar quente subindo, ar frio descendo, ar quente subindo, ar frio descendo, vai fazer justamente, ou vai ocasionar justamente os ventos. Então, o vento nada mais é do que o ar em movimento. Lembra que a gente viu isso ano passado? Ou o deslocamento de ar. Deslocamento é deslocar-se de um lugar para o outro. Então, ele vai sair da superfície, deslocar para a atmosfera e vai descer também quando estiver mais frio, porque vai ficar mais pesado. Ok? Então, esse deslocamento de ar vai gerar os ventos, vai dar origem aos ventos. Tá certo daí? Então, agora vamos, de fato, para a página 70. A página 70 vai trazer 4 tipos de vento. Diz assim no início da página 70 de vocês: o vento pode ter diferentes intensidades e diferentes nomes. Veja abaixo alguns tipos, que é justamente essa imagem que eu coloquei aí. Ele está mostrando a imagem de dia e a imagem à noite. E aí ele traz 4 tipos de vento: a brisa, a ventania, o tornado e o furacão. A brisa, ela pode ser marítima ou terrestre, tá? Bom, aí tá mostrando o esquema das brisas marítima e terrestre. Ó, a brisa, tá no livro de vocês, página 70. A brisa é um vento mais fraco. E há 2 tipos. A brisa marítima, observem as setinhas na imagem. A brisa marítima que sopra do mar para o continente e a brisa terrestre, que é justamente o contrário, sopra do continente para o mar durante a noite. A brisa marítima acontece durante o dia e a brisa terrestre durante a noite. A brisa marítima vai do mar para o continente, né? O nome já está dizendo, marítima é do mar para o continente, e a brisa terrestre sopra do continente para o mar. É o contrário, ok? E aí depois ele traz sobre a ventania. A ventania é um deslocamento de ar mais forte que a brisa, já é um pouquinho mais forte. Pode destelhar casas, espalhar lixo, derrubar árvores e causar pequenos estragos na rede elétrica. Agora ele fala sobre o tornado. O tornado já é um vento mais forte do que brisa e ventania. Olha só o que ele diz. É uma coluna de ar que gira de forma violenta, formando estruturas semelhantes a
funis, lembram? Que se ligam ao solo e a uma nuvem. Então, para ser um tornado, ele tem que estar ligado de uma nuvem para o solo, tá? Em forma de funil. Pode chegar a 1 quilômetro de diâmetro e os ventos podem ter velocidade de mais de 200 quilômetros por hora. Lembra quando a gente tá no carro, o pai da gente dirigindo, a mãe, e aí a gente vai a 100 já é muito rápido, né? Tem lugares, rodovias, por exemplo, que só permite 60% ou 60 quilômetros por hora, né? E já é rápido, né? Se acontecer um acidente a 60, a 80, já causa um estrago muito grande. E aí, imagina o tornado que pode chegar a 200 quilômetros por hora, né? Muito forte. E aí diz assim, os tornados são perigosos e podem causar muita destruição. Então, a meteorologia, justamente, ela vai estudar esses fatores atmosféricos, né, esses fenômenos, para ter a chance de prevenir até, né, evitar estragos, porque aí vai saber quando vai prever, na verdade, quando há a possibilidade de causar, de acontecer um tornado, um furacão, né, e vai prevenir as pessoas. Em alguns lugares, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm aquelas casas subterrâneas, né, que quando toca o alarme e tal, para eles se prevenirem, né, de um tornado ou de um furacão, eles entram, fecham e aí conseguem passar ilesos, né, por esses ventos, por esses fenômenos atmosféricos, a gente pode dizer assim. Então vamos lá. O furacão é o último tipo de vento que o nosso livro trouxe. Se forma por ventos fortíssimos, já é mais forte do que, inclusive, o tornado, né? Se forma por ventos fortíssimos, sempre sobre as águas do oceano, ou seja, se está no solo, não é um furacão, é um tornado, né? Para ser um furacão, precisa estar no mar, tá? Muito maior que o tornado, tem em média 500 quilômetros de diâmetro e velocidade entre 160, veja só, e mais de 300 quilômetros por hora, o que lhe dá um grande poder de destruição, maior inclusive do que o tornado, né? Pode destruir fortalezas aí. Então, a meteorologia justamente ela estuda quando que esses fenômenos podem acontecer para justamente evitar, tá certo? Seguindo, vamos para... Opa, passou muito, só um minutinho. Volte. Aí. Erros técnicos. Mas vamos lá. Ainda na página 70, ele apresenta alguns instrumentos de medição dos ventos, né? Alguns instrumentos que os meteorologistas utilizam para estudar a medição dos ventos, ou para medir, né, a velocidade, ver a direção dos ventos. Bom, a primeira imagem está mostrando o anemômetro à esquerda, observem aí à esquerda de vocês, e a biruta à direita. Esses aparelhos são utilizados principalmente em estações meteorológicas e em aeroportos e auxiliam os governos a tomar as devidas precauções quando se detecta o surgimento de ventos fortes. Está embaixo aí na legenda dessas imagens. No livro traz que o anemômetro mede a velocidade do vento, já a biruta e o catavento, eu coloquei essas duas imagens aí. A biruta, que parece esse cone aí, e o catavento, o catavento, que é essas que mostra a direção do vento, que tem norte, sul, leste e oeste, né? Vai mostrar justamente a direção que o vento está acontecendo, tá certo? Ok, gente? Bom, vamos seguir. Só recapitulando, temos o anemômetro, que vai medir a velocidade do vento, esse primeiro aí à esquerda. Temos a biruta e o catavento. A biruta é esse que parece um cone, ele vai justamente ver a direção do vento. E o catavento também, não é um catavento tradicional como aquele que a gente faz, né? Esse catavento aí tá as coordenadas aí para mostrar em que direção o vento está indo, ok? Vamos lá. Próxima página 71 está mostrando ou falando
sobre umidade e temperatura do ar. Olha só, quando a gente fala em temperatura, tá falando em quente ou frio. E quando a gente fala em umidade, estamos nos referindo à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinada região ou em determinado local. Ok, gente? Até aí tudo bem? Temperatura quente ou frio e a umidade é a quantidade de vapor de água, certo? Na página 71, ela vai mostrar dois equipamentos, dois instrumentos utilizados tanto para verificar a temperatura como a umidade do ar. Olha só, lá em cima fala que é possível avaliar a temperatura do ar, ou seja, se ele está mais quente ou mais frio. A temperatura pode ser medida com termômetro, muito bem, mostrando aí na imagem de vocês, termômetro de máxima e de mínima temperatura em uma estação meteorológica. Estão vendo aí? Muito bem. Os boletins meteorológicos costumam indicar as temperaturas máxima e mínima previstas para o dia. Lembra que a gente vê no jornal, né? Previsão para amanhã, previsão para essa semana. E aí eles mostram a máxima e a mínima. Sempre lembrando os números vermelhos, né? Indica os mais quentes e os azuis mais frios. Lembram disso? Vamos lá. A umidade do ar. Está mostrando logo abaixo. É a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, como eu falei. A umidade do ar não é constante, ou seja, ela varia de acordo com a época do ano e a hora do dia. Normalmente de manhã, à tarde é mais quente e à noite é mais frio, né? E aí vai depender também da época do ano, das estações. Tem estação que é mais quente, tem estação que é mais fria. Ela é medida por um higrômetro, quase que não sai, não foi? Higrômetro, tá? Que é esse aparelho. Na verdade, esse aparelho aí é um psicômetro, que é bem parecido com o higrômetro. É um tipo, porque o higrômetro existe mais de um tipo, né? Esse aí é um tipo de higrômetro, ou seja, aparelho que mede a quantidade de vapor de água. Esse é um psicômetro, tá? Se o valor da umidade do ar for, por exemplo, 66%, significa que essa é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Como assim? Se, por exemplo, você usa o higrômetro ou qualquer tipo de higrômetro como psicômetro aí, vocês podem observar que aí embaixo ele está colocando como se fosse um algodão aí molhado. Vê só, ele diz assim: no psicômetro, um tipo de higrômetro, compara-se a temperatura de dois termômetros idênticos. Um com o bulbo seco, veja aí que está sem nada, o bulbo é essa partezinha final do aparelho aí do instrumento, e outro com o bulbo úmido. E aí, uma gaze, um algodão que está umedecendo, né? O termômetro úmido fica mais frio devido à retirada de calor. Quando a gente umedece, a gente retira o calor para evaporar a água. Quanto maior a diferença de temperatura entre os dois, mais seco está o ar. E aí ele vai fazer essa verificação. Então, se der o valor lá 66%, quer dizer que essa é a quantidade do vapor de água que está presente na atmosfera naquele determinado local e naquele momento que foi feito a aferição, né? Não quer dizer que vai estar esse valor o restante do dia, porque pode ser que de repente fique mais quente o tempo, o ar, né? Fique mais quente ou fique mais frio. Essa medição vai ser para aquele horário, para aquele instante em que foi feito a aferição, tá certo? Vamos lá. E aí mais embaixo fala um pouquinho sobre sensação térmica e umidade do ar. A temperatura do corpo humano aumenta, por exemplo, pela prática de exercícios. Quando a gente pratica exercícios físicos, a temperatura do nosso corpo justamente aumenta pela troca de calor, a liberação de calor. Ele diz assim: a atividade física desencadeia a produção de suor. O suor que está no estado líquido rouba o calor do corpo ao evaporar, porque lembra que a gente estudou que o nosso corpo é composto também por água, e aí essa água vai evaporando pelos poros da pele, né? Que é justamente o suor. Bom,
Quando isso acontece, o suor, ele vai justamente, ele botou entre aspas, roubar, né, ou retirar o calor do nosso corpo. Com isso, a temperatura corporal diminui. Às vezes a gente tá com muito calor e tá suado, né? Tá frio, aquele suor frio que diz, é justamente essa sensação térmica, né? A gente tá suando muito, colocando para fora o líquido do nosso corpo e aí o nosso corpo, a temperatura do nosso corpo vai diminuir, tá? Porque esse suor vai retirar, roubar aí o calor do corpo. Gente, completem a leitura, tá? Não esqueçam, precisam fazer a leitura toda, ok? Bom, assim como também vocês precisam fazer a leitura da página 72. É uma atividade, ouçam bem, página 72, vocês vão responder no caderno de classe. Vocês precisam falar ou fazer a leitura que vai falar sobre o cuidado com o ar seco. É muito importante vocês fazerem essa leitura. Depois que fizerem a leitura, vocês vão responder. Tem duas questões aí. Não esqueçam de fazer o cabeçalho e colocar livro de ciências, página 72, tá certo? Então, ele pergunta por que o ar muito seco é prejudicial à saúde humana e como é a umidade relativa do ar em sua cidade. Para isso, esse segundo quesito, vocês precisam pesquisar, tá certo? Vocês precisam fazer uma pesquisa. Ele pede para formar grupo, para discutir tal, não precisa, claro, porque a gente, infelizmente, não vai poder formar o grupo. Mas respondam, entre em sites confiáveis, tá certo? Observem bem os sites, as informações antes de colocarem. E quando vocês fizerem pesquisa assim, sempre coloque a fonte, de onde foi retirada aquela informação. Tá certo? É importante colocar de onde foi retirado o site e colocar a data, ok? Bom, vocês façam a leitura. O primeiro é de acordo com a leitura, já o segundo é de acordo com a pesquisa, tá certo? Vamos lá. Página 73 tem um experimento que vocês precisam fazer. Esse experimento eu certeza que vocês vão amar, ele é muito legal. Vocês vão construir o higrômetro. O higrômetro, a gente viu aqui na página 70, que é justamente para verificar a questão da umidade do ar. Lembram? Ok. Vocês vão construir o higrômetro. Ó, eu não vou ler o material, vocês leem, mas eu vou fazer questão de ler com vocês o modo de fazer, para vocês observarem bem atentamente. Ó, primeiro você vai recortar a cartolina na medida que ele está dando aí, 12 centímetros de altura por 8 de largura. Você vai desenhar o sol na parte de cima e a nuvenzinha com a chuva na parte de baixo. Depois você vai fazer o ponteiro. Gente, o ponteiro é no pedaço à parte, aquele restinho da cartolina que sobrou. Você vai fazer o ponteiro e vai fixar, pode ser com um percevejozinho que mostra. Ele diz que o ponteiro precisa ter menos de 8 centímetros, porque 8 centímetros vai ser a largura da sua cartolina. Então, o ponteiro precisa ficar menor do que a cartolina, né? Que ele vai ficar assim na horizontal, como está mostrando aí a imagem. E aí você vai prender, ele pede para você prender o ponteiro na cartolina usando uma tachinha, pode ser aquele que a gente chama de percevejo, ou vocês veem como vocês conseguem prender, e um pedaço de rolha atrás, que é justamente só para não furar. Porque quando você passar a tachinha pela cartolina, vai ficar a ponta dele atrás. Então, para que ele não caia também, né, não folgue, você prende ele com alguma coisinha atrás para segurar. Ó, passo 4. Prenda um fio de cabelo do início, lá no em cima, no início da cartolina, com uma fita adesiva e fixa a outra ponta na seta. Então, a outra pontinha tem que ficar passando um pouquinho da seta, assim como está mostrando a imagem. Passando um pouquinho da seta e por trás da seta. Então, primeiro você tem que colocar o cabelo antes de colocar a seta, tá certo? Coloca o fio de cabelo, prende com a fitinha e aí os meninos têm que pedir um fio de cabelo emprestado aí, né? Pra irmã, pra tia, pra avó. Mas pede com carinho, diz a ela que é uma necessidade que ela vai dar, tá bom? Se não quiser arrancar, pega na escova, no pente, né? Quando ela pentear o cabelo. Ó, e aí feito isso, prender o cabelo todo direitinho, ele diz assim no 5. Se quiser, faça uma base para manter o higrômetro em pé.
vocês observarem atrás, ele colocou uma caixa. Pode ser uma caixa de leite, uma caixa de sapato, uma caixa de extrato de tomate da maior. Você vai prender só para a sua atividade ficar em pezinho, tá certo? É uma base. Número 6, teste seu higrômetro. Borrife água perto dele. Você vai borrifar no ar, no chão, onde tiver o seu higrômetro, próximo dele, você vai borrifar água. Gente, um borrifadorzinho, aquele de spray, tá? Ou pode só picar assim, não molha ele não, porque é de papel, vai estragar, né? Em seguida, use um secador de cabelos. Observe o que acontece. Então, resumindo, é o seguinte: prepara ele, coloca no cantinho, borrifa a água, aquele que a cabeleireira usa, ou a mamãe usa para molhar as plantas, também tem mãe que usa. Borrifa a água, deixa o ar perto dele bem úmido. E aí, depois você vai pegar o secador da mãe de cabelo, ou tem alguns casos que os pais têm aquele aquecedorzinho, que é parecido com o secador, também serve. Você vai esquentar, né, o ambiente que você molhou. E aí, você vai usar o secador para aquecer o ar, né? Tem um aquecedor, tem um secador, vocês veem que vocês conseguem usar. E vocês vão aquecer o ar ali que você molhou. E aí, você vai observar o que acontece com o ponteiro. Será que o seu ponteiro vai se deslocar? Na verdade, é para se deslocar. Gente, molha, observa o ponteiro. Seca, observa o ponteiro, tá? Para poder responder. E aí, você vai responder. Letra A diz assim: o que acontece com a flecha, é a seta, quando o ar fica mais úmido? E o que acontece quando ele fica mais seco? Será que ela sobe? Será que ela desce? O que é que acontece? E aí depois você vai justificar, dizer por que ela sobe, por que ela desce, tá? O que foi que aconteceu ali. Faça o experimento bem direitinho que vai dar certo, tá bom? Seguindo, nós vamos fazer a atividade final desse capítulo 3 para encerrar o capítulo 3 do nosso livro, tá? Olha só. A página 74 e 75 é o que vocês vão responder no livro. O primeiro diz assim: identifique o ar quente e o ar frio no esquema de formação dos ventos, ilustrado a seguir. Raios solares. Os raios solares descendo, tá mostrando. E aí tem uma setinha azul. Lembram da setinha azul? E aí? É o ar quente ou o ar frio na setinha azul. E tem a setinha vermelha. Indica o quê? O ar quente ou o ar frio? Você já sabe? Responda. Segundo quesito, pede para você completar o texto, de acordo com o que estudamos sobre os tipos de vento. Tá? Terceiro quesito, vocês vão ler e relacionar uma coluna com a outra. Onde for anemômetro, coloca a letra A. Onde for biruta, coloca a letra B. Onde for psicrômetro, letra C. E satélites meteorológicos, vocês colocam letra D, ok? Desculpa. Quarto quesito pede para vocês o seguinte: leia os termômetros abaixo e diga qual foi a temperatura máxima e a temperatura mínima do dia. Tá bem simples esse. Tem duas linhas aí do lado, você vai escrever. Temperatura máxima, tantos graus. Temperatura mínima, tantos graus. Tá mostrando aí, tá? Quinto quesito, página 75. Explique por que a diferença menor de temperatura entre os termômetros de bulbo úmido e de bulbo seco significa que a umidade relativa do ar está maior. Lembra aquilo que a gente falou quando o bulbo, página 71, né? Quando o bulbo, lá no psicômetro, que vai verificar a umidade do ar, um bulbo está seco e outro está úmido. E aí, o que é que acontece nesse caso? Ele quer que você explique aqui por que há essa diferença de temperatura entre o bulbo que está seco e o bulbo que está úmido, tá? E aí é basicamente aquilo que acontece com o nosso corpo quando a gente soa, que a gente falou lá embaixo, da página 71 também, tá certo? Você vai explicar aqui. O sexto, só lembrando uma coisa, no quinto quesito, você vai falar justamente sobre o calor que evapora, né? E aí, a água evaporando, ela rouba o calor, né? Toda essa questão, tá? Sexto quesito. Por que a sensação térmica de calor é maior, depois da chuva?
Porque a sensação térmica de calor, lembra quando chove, que estia, menina, que calor, nem parece que choveu, fica muito quente. Ele está perguntando por que essa sensação de calor é maior depois da chuva. Não é a mesma coisa do quinto quesito, não, tá? O quinto quesito está falando do ar, da questão da diferença de temperatura no bulbo úmido e no bulbo seco. Aqui está falando da sensação térmica, tá certo? Vejam aí, direito. Página 75, o primeiro quesito do brincando pede para você responder. Ele diz assim: você é um meteorologista. Errei, meteorologista. Que tem de interpretar as informações de um satélite meteorológico para fazer a previsão do tempo de uma região. Responda as perguntas e desembaralhe as letras destacadas de cada resposta para descobrir o resultado. Ele diz assim: letra A, bebida na qual o gás carbônico é utilizado. Que bebida é essa? Veja aí qual é a resposta e escreva. Letra B, radiação parcial absorvida pela camada de ozônio. Que radiação é essa? Letra C, processo em que os furacões ou processo em que os seres vivos absorvem o gás oxigênio. Que processo é esse? Em que os seres vivos absorvem o oxigênio. E letra D, gás absorvido pelas plantas na fotossíntese. Que gás é esse? Que a gente libera o que as plantas absorvem. E aí, lá embaixo, no final, vai surgir uma palavra, que é justamente utilizando essas letras que estão no quadro aí, em cada letra. Cada letra tem os quadrados assim destacados. Você vai pegar essas letras e vai formar uma palavra lá embaixo. Que resposta é essa? Não sei. Você vai ver a palavra que formou. Tá certo? E é isso por hoje. Façam a leitura toda do livro. Respondam a atividade o máximo que você puder. E depois a gente vai para a verificação com o vídeo de correção. Tá bom, gente? Beijos, fiquem com Deus e bom final de semana. Até a nossa próxima aula, tá? Tchau!